Estava pensando aqui sobre um assunto que tem chegado cada vez mais aqui no escritório, sobretudo depois da pandemia, a gente tem ouvido falar muito mais sobre isso, que é o burnout. E o que é o burnout? Burnout era antigamente conhecido como estafa. A pessoa trabalhou muito, chegou no limite e não aguenta mais e termina desencadeando e gerando outros tipos de problema na sua vida, muito associado à depressão e à exaustão completa, que a pessoa realmente não consegue mais exercer a atividade que fazia e impacta na vida de maneira geral. O que acontece? O acúmulo de funções, o acúmulo de atividades, o acúmulo de responsabilidades, de cobranças e de trabalho de maneira geral vem ocasionar o burnout, né? A pessoa vai se descuidando, vai deixando para lá outros aspectos da vida, como fazer exercício, se alimentar, fazer uma terapia, alguma coisa do tipo, e aí termina que o sistema trava e a pessoa tem que dar um freio de arrumação. Então, como essa doença é associada à questão de trabalho, isso geralmente vai se tornar um afastamento no INSS por doença ocupacional, que é diferente de uma doença comum não decorrente de trabalho. A gente tem que fazer uma diferenciação, sobretudo em relação a como isso vai acontecer e como vai ficar o pós. Uma doença comum, quando você se afasta, você volta, primeiros 15 dias são pela empresa, a partir do 16º você vai ficar pelo INSS e não vai ter nenhuma repercussão trabalhista no seu caso. Na questão de doença ocupacional, a pessoa, além do código do benefício vai ser diferente, a doença comum vai ser o B31, que é o auxílio doença comum, e a doença ocupacional, o acidente de trabalho, vai ser o B91. Que é um benefício em que enquanto a pessoa está afastada, a empresa é obrigada a contribuir para o FGTS, ou seja, não pode parar, diferente da doença comum em que a empresa não é obrigada a contribuir. E a volta, que é a mais importante de todas, a doença ocupacional, se você for enquadrado com esse tipo de afastamento, você vai ter 1 ano de estabilidade dentro da empresa que te ocasionou a doença ocupacional. Isso gera repercussões, né? Você vai ter que ser ou readaptado ou vai se enquadrar ali, mas você não pode ser mandado embora, a não ser que seja por justa causa. A doença ocupacional traz essas repercussões, né? Tanto a questão de recolhimento do FGTS quanto a estabilidade. Isso também pode gerar repercussões como dano moral e outras coisas, desde que comprovado que você ficou doente, né? Por conta de trabalho. Excesso de trabalho, pressão, cobrança, assédio moral e outras coisas que podem desencadear doenças mentais ocupacionais. Um detalhe é que doenças ocupacionais não geram carência para o INSS, ou seja, você pode ficar afastado do INSS, pelo INSS, independente de ter carência, tendo em vista que é considerado como um acidente de trabalho. Esse tipo de situação geralmente não acontece logo que você entra na empresa, mas você já vai poder se afastar, independente de ter a carência de 12 meses, ou os 4 meses se você tiver parado de contribuir e voltado para ter a qualidade segurada novamente. Lembrando que quem tem burnout ou outras doenças ocupacionais e não conseguem voltar ao trabalho para a função que exercia, ou ele vai ser reabilitado para uma outra função, ou a pessoa vai se aposentar por invalidez. Se o que você está sofrendo te gerou uma redução de capacidade laborativa, por exemplo, um acidente que você ficou com sequelas, você vai receber um auxílio acidente por ter sequelas e não conseguir mais exercer a atividade que exercia antes e vai poder continuar trabalhando em outra atividade, recebendo esse benefício até sua aposentadoria, que a gente chama de aposentadoria programada, né? Que é por tempo de contribuição do PCD ou aposentadoria do PCD, por exemplo. Ou a invalidez, que é quando você não tem condições de exercer mais nenhum tipo de atividade e vai se aposentar nessa modalidade. E hoje em dia, depois da reforma da Previdência de 2019, não é favorável, tendo em vista que o valor da aposentadoria por invalidez é bem menor do que o valor da auxílio-doença que a pessoa, que você pode ou podia estar recebendo. Então é um prejuízo grande se aposentar por invalidez hoje em dia. O que a gente recomenda para as perícias, quando a pessoa vai fazer a perícia presencial no INSS, é sempre estar com a documentação psiquiátrica, né, dos médicos que te acompanham, atualizadas. Jamais fazer mais de uma perícia com o mesmo documento, ou seja, nunca levar os mesmos documentos, sempre levar novos laudos, novos exames, para comprovar que você continua incapaz ou não.